com imenso prazer e honra que hoje podemos ter aqui o Coronel Vasco Lourenço. De facto, foi um momento muito aguardado, muito esperado, quer pelos estudantes, quer pelo corpo docente aqui presente. Temos também connosco o Dr. António Sousa Duarte, que também, de certa forma, foi esta semana figura presente, porque deu mote a um trabalho feito pelos jovens aqui, porque também trabalhámos aquele que foi também uma figura do 25 de Abril, o Salgueiro Maia, que estiveram a visionar em filme Salgueiro Maia, implicado, e o trabalho também feito, estes jovens pouco sabiam sobre o que tinha sido o 25 de Abril, o papel dos coronéis, o papel dos capitães, perdão. E, portanto, temos aqui hoje esta figura ímpar da Revolução de Abril, e é com muito prazer e muita honra que aqui o temos da Coronel, e roubar o seu precioso tempo no mês de Abril, para nós é um privilégio muito grande. Deixo ao Dr. António Sousa Duarte o papel de moderar este encontro, porque eu, de facto, não terei a habilidade e a competência suficientes para o fazer. António, faz favor. Bom dia. A Dra. Paula Branco disse aqui um pequeno erro. É que o Vasco Lourenço, o Coronel Vasco Lourenço, não está a roubar tempo ao seu tempo para estar aqui. Isto é exatamente aquilo que ele mais gosta de fazer. É por isto que ele é um dos principais responsáveis do Dia da Liberdade, 25 de Abril de 74. Portanto, o Vasco Lourenço estar aqui, o Coronel Vasco Lourenço estar aqui, não é nada longe ou nos antípodas daquilo que ele é suposto fazer. Porque estar com jovens, estar com portugueses, estar com o futuro deste país é exatamente aquilo que o levou há 49 anos a participar naquele que foi o dia mais luminoso e mais importante da história recente deste país. Eu penso que o melhor que temos a fazer hoje é dar a palavra ao Coronel Vasco Lourenço. Ele falará durante alguns minutos a dizer o que lhe apetecer, e depois partiremos para uma interação, ou com o docente, e convosco sobretudo, para que possais pôr as perguntas que entenderem pôr, para poderem satisfazer algumas curiosidades, algumas dúvidas, alguma ignorância sobre o que foi o 25 de Abril, sobre o que foi o 24 de Abril e sobre o que será o Abril e os abris que virão pela frente. Falou-se aqui de Salgueiro Maia. Salgueiro Maia é, de facto, uma das figuras também relevantes da Revolução. Mas Salgueiro Maia é importante no 25 de Abril pelo que fez no teatro de operações. Não foi um mentor da Revolução. E é por isso que esta oportunidade de estarmos com o Vasco Lourenço é por me estar com alguém que, muito antes do 25 de Abril, já arquitetava 25 de Abril. É uma mão cheia de homens, não são mais, é uma mão cheia de homens que desde um ano antes do 25 de Abril, mais ou menos, sobretudo a partir de um evento que vocês não sabem, mas que decorreu, fará agora 50 anos, precisamente, o Congresso dos Combatentes, não é? 1 a 3 de junho. De 1 a 3 de junho passarão exatamente 50 anos sobre um congresso que o Estado Novo, a ditadura, organizou no sentido de tentar proteger algumas camadas dos oficiais, mas essa iniciativa teve por condão irritar e acelerar a indignação de outros oficiais. E, portanto, estamos a ver um momento muito importante. Daqui até ao 25 de Abril do próximo ano, estaremos a viver os 50 anos de muitas datas importantes, do 16 de março também, é evidente, e, portanto, eu diria que a oportunidade de estar aqui hoje com o Vasco Lourenço é estar com alguém que é um herói de carne e osso, porque herói é aquele que
opinião, é o ponto de vista, é aquele que consegue, no âmbito da sua ação, gerar um momento de tal modo fraturante e de tal modo determinante que leva à alteração do rumo de um país. Foi isto que o Vasco Lourenço, com mais outros camaradas, para terem uma ideia, fará também no próximo 9 de setembro, aos 50 anos, em setembro, no dia 9 de setembro, numa região do Alentejo Litoral, passarão 50 anos sobre uma reunião em que estiveram juntos cerca de 130 oficiais. Vejam bem, vivia-se a ditadura, vivia-se em pleno Estado Novo, a PIDE era a polícia política do Estado Novo, vivia-se um momento mais agudo do que nunca no controle que a PIDE exercia sobre quem se movimentava, e o Vasco Lourenço organizou uma reunião em que participaram 130 oficiais, 136 oficiais, e ninguém soube nada. 136 homens participaram. Esse é o momento que dita o começo da conspiração oficialmente, digamos assim. Oficialmente é a partir do 9 de setembro de 63 que começa a conspiração que levará meses depois ao 25 de abril de 74, e ao Vasco Lourenço o principal organizador dessa reunião. E é com o Vasco Lourenço e outros dois militares, já falecidos os dois, o Miguel Saraiva de Carvalho e Vítor Alves, um falecido recentemente, outro há alguns anos mais para trás, são estes três homens que virão ao longo dos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, até abril de 74, a ver o 25 de abril. Em março de 74, cerca de um mês e meio antes do 25 de abril, houve um conjunto de oficiais, mas agora não vamos perder tempo com isto, só para vos dar este pequeno background. No 16 de março de 74, há uma tentativa, uma intentona, uma tentativa de golpe de Estado que anteciparia o 25 de abril, mas os oficiais e os militares que estavam nesse 16 de março, que embora fossem oficiais que quisessem acabar com o Estado Novo, embora fossem oficiais que não se reviam mais na ditadura, mas eram oficiais que estavam a obedecer a uma lógica golpista que não tinha a ver com a pureza que veio a ter o 25 de abril. E, portanto, felizmente, hoje quase que se pode dizer isso, infelizmente que o 16 de março não resultou, porque o 16 de março, se tem vingado, não viria a ser o que veio a ser o 25 de abril, embora esteja muito por fazer, e é sobre isso que o Vasco Lourenço irá falar de chave absoluto, do muito está por fazer, não sobre o 24 e o 25 de abril, mas sobre o 26, o 27 e o 28 de abril deste e dos próximos anos. Daria a palavra aqui ao Vasco Lourenço, para ele fazer a sua intervenção, e depois estabeleceremos um diálogo ativo e rico e vivo convosco, sobretudo, para que saibamos um pouco mais do que foi e do que será o 25. Muito obrigado. Então, bom dia a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui mais uma vez a conviver com jovens para falar do 25 de Abril. 25 de Abril, que é um acontecimento único na história universal, em todo o mundo e em toda a história. Não há nada que se possa comparar ao que se passou aqui em Portugal com o 25 de Abril de 1974. E porquê? Porque é que fazemos esta afirmação? Porque se vivia numa ditadura, uma longa ditadura, 48 anos, que estava a impor uma guerra em três frentes, que já levava 13 anos em Angola, 11 na Guiné e 10 em Moçambique. Ditadura essa que é derrubada por um grupo de militares que sai das Forças Armadas, que eram o suporte último dessa ditadura. Normalmente as ditaduras têm suporte das Forças Armadas, e aqui também se passava o mesmo. E o que é que o 25 de Abril tem de único na história universal? É que é parte desse corpo de Forças Armadas que suportavam a ditadura, que derruba a ditadura, cria condições para acabar a guerra imediatamente, fazer a paz,
cria condições para que se possa construir a democracia e se possa criar uma sociedade mais justa e mais igual. E depois, contrariamente àquilo que acontece sempre em todo o mundo ao longo da história, os militares que fazem isso não o fazem para ficar no poder. Porque rapidamente, assim que há condições para considerar que a democracia está consolidada, esses militares devolvem o poder à sociedade democraticamente eleita. E é isto, é este pormenor que faz com que o 25 de Abril seja, efetivamente, um ato único em toda a história universal. Como devem calcular, eu que estive envolvido desde o início, e posso dizer-vos que sou mesmo o único dos militares de Abril, dos capitães de Abril, que esteve sempre na direção, no órgão de direção do movimento, desde o seu início até quando em 1982 terminou o Conselho da Revolução. Costumo dizer que para já não considero, ao contrário de muita gente, e isso pode ser uma hipocrisia, mas eu não considero o 25 de Abril o dia mais feliz da minha vida. Para mim, o dia mais feliz da minha vida é o dia em que nasceu a minha filha e o segundo é o dia em que nasceu o meu neto. E a seguir vem, de facto, o 25 de Abril. E eu costumo dizer que vocês já devem ter lido alguns, que houve um dia um poeta que afirmou que o homem, para se realizar na vida, tem que fazer 3 coisas: escrever um livro, plantar uma árvore e fazer um filho. E eu costumo dizer que, como já fiz essas 3 coisas, ainda me sinto mais realizado por ter tido a sorte de participar no 25 de Abril, que é de facto um ato coletivo. É bom que se frise, é um ato coletivo. É evidente que da nossa parte houve aqueles que tiveram um papel mais importante, menos importante, mas a ação é uma ação coletiva que envolveu cerca de 5.000 homens. Portanto, as mulheres estavam na retaguarda a apoiar-nos e de maneira, mas os militares na altura eram só homens. E, portanto, quem fez o 25 de Abril, porque ele é feito essencialmente por militares, foram cerca de 5.000. Porquê? Porque não são só os oficiais, são os oficiais, os sargentos e os soldados, as praças. E, portanto, como é que eu vos posso dizer? O meu amigo Sousa Duarte já referiu, a situação em Portugal as pessoas estavam cansadas da ditadura, estavam cansadas de terem que ir à guerra, os jovens já sabiam que ou davam um salto e migravam clandestinamente, porque a imigração não era na altura permitida, ou tinham que ir à guerra, quando tivessem na ordem dos 20 anos, as pessoas estavam muito cansadas. Havia, ao longo dos 48 anos de ditadura, houve várias tentativas de derrubo da ditadura, falharam sempre, e a certa altura o poder, com problemas que surgiam para manter a guerra, achou que devia fazer um congresso de combatentes. Reunir, digamos, os que já tinham ido à guerra, portanto, que eram os combatentes, num congresso, e como na maior parte das vezes isso acontece, as conclusões do congresso já estavam tiradas antes do congresso começar. E nós sabemos que as conclusões que estavam previstas é que eles iam discutir a guerra. O problema da guerra, da resolução da guerra, era armar mais material, como eu costumo dizer, para matar melhor, e não se colocava sequer a hipótese de uma negociação com os movimentos de libertação que estavam a lutar pela sua independência em 3 colónias de então. Havia já no meio dos oficiais, do Exército, nomeadamente, também da Marinha e da Força Aérea, mas essencialmente no Exército, a ideia de que a guerra tinha que ter uma solução política.
como todas as guerras. A guerra não é solução para nada. E eu, como militar, saliento aqui este aspecto. As Forças Armadas nunca declaram a guerra. Quem declara a guerra é o poder político. As Forças Armadas fazem a guerra, que é para que o poder político possa resolver os problemas que o levaram à declaração da guerra. Mas a solução tem que ser política, não pode ser militar, a não ser que se defenda uma solução tipo do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com Hiroshima e Nagasaki e, portanto, digamos, a solução final. Porque tem que haver uma solução política para resolver os problemas da guerra. Nós já começávamos a defender essa ideia e preparámos para mobilizar oficiais para irem ao Congresso dos Combatentes defender a solução. Não, o problema não é militar. O problema tem que ser político, tem que se entrar em negociações. Quando os organizadores souberam disso, pura e simplesmente conseguiram proibir que as chefias militares proibissem os oficiais do quadro permanente, portanto os profissionais, de irem ao Congresso de Combatentes, criando essa situação absolutamente kafkiana. Os oficiais do quadro permanente iam 2 anos à guerra, voltavam aqui para a metrópole, como então se chamava, estavam cá 1 ano, voltavam à guerra mais 2 anos, voltavam mais 1 ano, e havia indivíduos que já iam na 4ª comissão, 2 anos cada uma. Esses não eram considerados combatentes para efeito do Congresso de Combatentes. Os cidadãos que iam à guerra e tinham a felicidade de regressar vivos e voltar à sua vida de cidadão civil, esses é que eram considerados os combatentes. Bem, o que é que nós fizemos perante essa proibição? Decidimos assumir uma posição clara de indisciplina, fizemos um abaixo-assinado, recolhemos assinaturas com uma declaração simples. Declaro não ter nada a ver com as conclusões que forem tiradas no Congresso de Combatentes a realizar entre 1 e 3 de junho no Porto. Recolhemos para cima de 400 assinaturas. E depois fizemos um telegrama para os organizadores do Congresso, no dia do Congresso, a dizer, em nome de 400 e não sei quantos oficiais, declaramos não ter nada a ver com as conclusões que vocês tirarem no Congresso. E o Congresso esvaziou-se. Não teve a mínima importância na altura. Mas nós começámos a pensar, a primeira coisa que pensámos foi, nós fizemos um ato de indisciplina forte e não nos aconteceu nada. O poder não teve capacidade para reagir. Não houve nenhuma sanção a quem fez isto. Espera lá que naturalmente temos mais força do que pensamos se nos organizarmos. E começámos a pensar organizados quando o poder aprovou uma legislação, precisamente por causa da guerra, precisava de captar capitães e faz a proposta, abre, através de um decreto, a possibilidade dos cidadãos que tivessem feito a guerra como milicianos, como alferes, ingressavam na Academia Militar, tinham um curso, em vez de 4 anos, que era o curso que nós tínhamos feito, tinham um curso de 2 semestres e depois ingressavam no quadro, ultrapassando inclusivamente os que já estavam no quadro, que tinham feito a guerra, tinham feito o curso de 4 anos, etc. Bem, isso aconteceu, deu origem àquilo que eu na altura disse e volto a dizer, a maior parte do pessoal só se queixa em 2 situações. Ou quando está com dor de barriga, ou quando sente que alguém está a meter as mãos nos bolsos. E nessa altura a malta começou toda a dizer, tira a mão que o bolso é meu, tira a mão que o bolso é meu. E nós aproveitámos isso. Fizemos a tal reunião que o António Sousa Duarte referiu aqui, no dia 9 de setembro de 1973, no Monte Alentejano, no Monte Sobral, em Alcáceres, e saiu dali uma estratégia, digamos assim. Qual é o problema que nós temos? Nós
não discutimos diretamente a questão da guerra, a necessidade de terminar a guerra. Isso era o pano de fundo que existia. Mas discutir política, os militares estavam proibidos de discutir política. E, portanto, nós não discutimos diretamente política. Mas criámos uma imagem que foi esta. As Forças Armadas estão desprestigiadas perante a população portuguesa. Nós sentíamos isso no dia-a-dia. E, portanto, saiu dali qual era o objetivo com que nós saímos de Alcáçovas. Recuperar o prestígio das Forças Armadas junto da população portuguesa. Esse foi o objetivo, que nos serviu de bandeira para mobilizar outros oficiais para ingressarem no movimento e serviu-nos de camuflagem, de capa, porque nós assumíamos, quando as FIAs diziam, vocês andam para aí em reuniões conspirativas, nós assumíamos, andamos em reuniões para discutir a questão do prestígio das Forças Armadas. E quando eu cheguei a dizê-lo a um chefe de Estado-Maior e a um secretário de Estado, você é militar, venha à próxima reunião, porque você também se deve interessar pelo prestígio das Forças Armadas. Mas eu não quero ir à reunião, mas faz mal. E, portanto, nós, foi assim que mobilizámos, e em menos de 9 meses, e por isso eu costumo dizer que o 25 de Abril saiu ainda com uma formação um bocadinho deficiente, porque foi menos de 9 meses. Em menos de 9 meses nós chegámos ao 25 de Abril. E como é que chegámos rapidamente? O objetivo é recuperar o prestígio das Forças Armadas. E nós, a pergunta que se faz é, mas porquê é que nós não temos prestígio junto da população? Nós até fazemos a guerra, vamos à guerra, e porquê é que não gostam de nós? E a resposta foi fácil, porque nos identificam com os responsáveis por suportarem um regime repressivo, que impõe a guerra, uma ditadura, etc, etc. Olham para nós como se nós fôssemos os responsáveis. É? Então, o que fazer? Para recuperar o prestígio, fazer? A resposta foi fácil. Deixar de ser o suporte desse regime de ditadura, repressivo, que impõe a guerra. E depois tem a última pergunta. Está bem, mas como? Como? Fazendo um golpe de Estado. Correndo, acabando com a ditadura, criando condições para fazer a paz e criando condições para estabelecer a democracia em Portugal. E foi assim que rapidamente chegámos ao 25 de Abril, com a preocupação de apresentar, no dia em que fizéssemos o golpe de Estado, apresentarmos um programa político, foi o programa do MFA, que era para que não mudassem só as moscas e ficasse tudo o resto igual, e portanto apresentámos um programa político e fizemos uma operação que tem características. Houve aquela tentativa no 16 de março, aliás, ao longo dos 48 anos da ditadura, houve muitas tentativas para fazer golpe de Estado, mas elas tinham sempre uma característica. Havia uma força qualquer militar que avançava e esperava que as outras se desjuntassem. No 25 de Abril não. Nós fizemos as coisas de tal maneira que à hora H, que é a hora de início das operações, que foi às 3 da manhã do dia 25, todas as unidades começaram a sua ação. Falou-se aqui no Salgueiro Maia, que é, digamos, o rosto principal, porque esteve na hora certa, no lugar certo e portou-se bem, como eu costumo dizer, e portanto ficou mais na fotografia do que os outros. Foi efetivamente extraordinariamente importante. Mas o que é facto é que o Salgueiro Maia saiu à hora H, às 3 horas da manhã, saiu de Santarém. E dizia para o Correia Bernardo, que era outro capitão, que era quem assumiu o controle da unidade e que estava a dar saída, disse, ó Bernardo, tu achas que os outros já saíram? E o Bernardo disse, de certeza absoluta, já saíram todos. É evidente que eles não faziam a mínima ideia se os outros já tinham saído. E o que é, não havia telemóveis, E o que é facto é que esta confiança que nós tínhamos uns nos outros fez com que
todos saíssem. E quando o Salgueiro Maia chegou a Lisboa, onde deveria ter um papel determinante, às 5h30, 6 menos no quarto da manhã, os objetivos da ordem de operações estão todos ocupados. Portanto, a ação é uma ação coletiva. Nessa altura, com forças, ou de Lisboa, ou outra que veio da Carregueira, portanto, que estavam mais perto, os objetivos principais já estavam todos ocupados, pois o Salgueiro Maia tem o papel que toda a gente sabe. No que me diz respeito, sendo o 25 de Abril, como já vos disse, um dos dias mais felizes da minha vida, é também o dia em que eu tive o maior desgosto da vida. Porque eu era o responsável operacional, portanto, no movimento, fui sempre o responsável operacional durante toda a conspiração, coordenei sempre a ligação com as unidades, com o pessoal todo, e, portanto, seria eu, certamente, o responsável, o comandante das forças que iriam atuar. Era esse o papel que me estava destinado. Eu fui chutado compulsivamente para os Açores, para a Ponta da Algada, um mês e meio antes, ainda antes do 16 de março, e, portanto, não pude estar aqui a comandar as operações. Fui substituído pelo hotel. Nós tínhamos uma direção, dentro da Comissão Coordenadora, tínhamos uma direção de 3 elementos. Era o Vítor Alves, o responsável pela área da ligação à Marinha e à Força Aérea, o hotel era o responsável pelo secretariado e eu era o responsável operacional. Com a minha saída, eles alteraram a situação, ficou uma área operacional e outra área política. O Vítor Alves ficou responsável pela área política, o hotel substituiu como responsável operacional. Eu costumo dizer, apesar do meu desgosto por não ter estado aqui, que o hotel correu muito bem. Comigo não se sabe, e agora também já não se pode fazer a prova. Portanto, envolvi-me no 25 de Abril. O 25 de Abril teve depois, foi uma festa, a população aderiu e ainda bem que aderiu de imediato, o que nos comprovou aquilo que nós estávamos convictos que estávamos a fazer, isto é, nós estávamos absolutamente convencidos de que iríamos fazer o que a população portuguesa queria que se fizesse. Tivemos essa prova logo no dia 25 de Abril, em que aderiu e nos apoiou de uma maneira extraordinária. Entraram depois no usufruir das liberdades, eu costumo chamar de uma bebedeira coletiva. De facto, foi uma festa espantosa, em que as pessoas lutaram por aquilo em que acreditavam, lutaram pelos seus interesses. É talvez a coisa que eu tenho mais saudade, é ver que hoje as pessoas são mais individualistas e lutam menos pelos seus interesses, estão à espera que o vizinho do lado lhes tire a castanha do lume para arrefecer e depois eles a poderem comer. Não querem queimar as mãos ao tirar as castanhas do lume. Portanto, mas temos um país com as dificuldades que temos, as democracias são todas elas imperfeitas. Já houve quem ficou mais famoso por ter usado a frase que não foi ele que a criou, mas que usou bastante, o Churchill, dizia que a democracia é o pior de todos os regimes políticos, com exceção de todos os outros que existem. Isto é, tem muitos defeitos, mas é o menos mau, E por isso eu continuo a considerar que é preferível uma má democracia a uma boa, que eu coloco entre aspas, boa ditadura. Portanto, eu estou aqui disponível para me colocarem as questões que quiserem dentro deste princípio. Todas as perguntas são possíveis, às vezes pode não haver capacidade de resposta, mas é com muito gosto que estou aqui convosco.
parece que não faltam, ao contrário do que muitas vezes sucede, parece que não faltam candidatos para fazer perguntas, o que é um bom sinal. O interesse que o Vasco Lourenço suscita e suscitou. Só queria dizer o seguinte: a ausência do Vasco Lourenço do 25 de abril de 74 foi, de facto, uma ausência estranha e esquisita, porque ele era, no contexto dos três que falou pelo Vasco Lourenço, era, de facto, aquele que tinha a missão operacional à vista, e a sua ausência deixa um estranho vazio no comando das operações, da preparação da conspiração das operações tendentes ao 25 de Abril. Pelo meio há o tal 16 de Março ainda. Ele já vive esse 16 de Março à distância. Imagino, eu conheço o Vasco Lourenço muito bem, imagino a revolta, a preocupação, a indignação, a apreensão com que ele viveu o 16 de Março, porque ele sabia que o 16 de Março não era ainda o 25 de Abril, tinha que ser mais qualquer coisa. E este herói ausente, mas só, na verdade, omnipresente no 25 de abril de 74 em Lisboa, nas ruas de Lisboa. Ele chegou a Lisboa 2 dias depois, certo? 29? Madrugada. Segunda madrugada de 29 de abril, porque não havia ligações aéreas, não havia exigência. O primeiro avião que veio de aviões como hoje, capacidade de aviões como hoje. E, portanto, só para sublinhar, de facto, estamos aqui na presença de alguém que ousou com outros camaradas, é verdade, mas que ousou lutar contra uma situação muito injusta e que era um exemplo anacrónico, isto é, fora do seu tempo. Portugal era o último país da Europa que tinha colónias em África. Portugal era humilhado diariamente na ONU. Portugal era um país completamente só, de acordo com o que tinha sido defendido anos antes pelo construtor e mentor do Estado Novo, Salazar, orgulhosamente sós, que é uma frase que ficará para a história, esta triste parte da história de Portugal. E, portanto, hoje, quando saírem daqui, peço-lhes que levem no coração e na cabeça e na alma a presença de alguém que fez muito por nós, pelos nossos pais, pelos nossos avós e pelos nossos filhos também. Olá, o meu nome é Joana. A minha questão é: porquê a escolha do cravo? Qual é que é o seu significado e o impacto que ele teve no 25 de Abril, o porquê da escolha dessa flor? Talvez mais perguntas, Joana. Outra Joana. Também sou a Joana e tenho duas perguntas. A primeira é se tinham alguma noção da tal bebedeira de liberdade que houve depois do 25 de Abril, se já tinham estudado a possibilidade de toda a loucura que houve depois do movimento, da revolução. E a outra pergunta é: como foi ser levado para Ponta Delgada? Se foi com medo, se foi com o espírito de ok, pode acontecer, não for preciso, que eu fiz a minha parte e fico descansado e tenho orgulho e honra no meu papel durante este processo todo, e como foi lá, sem querer trazer o pior à flor da pele. Mais outra responder ou mais Olá, bom dia, sou a Alice. Eu queria perguntar como é que foi para si depois do 25 de Abril? Como é que foi lidar com tudo o que experienciou? Como é que em si foi a sua vida? Como é que conseguiu voltar a ver a sua vida em si diferente como era antigamente? Olá, sou o João. A pergunta que eu tenho para lhe fazer, espero que me consiga responder, que é uma dúvida mesmo que eu tenho. Pelo que eu li, corrijam-me se eu estou errado, o Sr. Vasco Lourenço fez parte do grupo dos 9, que depois aconteceu após o 25 de Abril. Eu gostaria de
perguntar como foi fazer parte desse grupo e como foi o balanço da atividade do Grupo dos 9 em relação a todo o período revolucionário. Então, Olá, eu sou a Carolina e queria perguntar-me como é que a sua família reagiu quando iniciou este movimento e depois, antes de ele se concretizar, acabou de ser levado para a Ponta Delgada. Ainda antes de responder às perguntas, eu quero salientar aqui um pormenor motivado por uma afirmação que o António Sousa Duarte fez, que era orgulhosamente sós. Eu queria dizer-vos o seguinte: nós estávamos tão isolados no mundo que a Guiné tinha declarado unilateralmente a sua independência em setembro de 1973. O PSC declarou a independência. Quando se dá o 25 de Abril, a Guiné-Bissau está reconhecida internacionalmente por mais países do que aqueles com quem Portugal na altura tinha relações diplomáticas. Isto mostra bem, portanto, o isolamento internacional em que nós estamos. É evidente que, talvez 15 dias depois do 25 de Abril, Portugal tinha relações com todos os países. Quer dizer, Abril foi, mesmo neste campo, foi efetivamente uma festa tremenda. O cravo é a primeira pergunta. O cravo acontece. Há 3 ou 4 histórias à volta do cravo. Como é que o cravo surge? A mais conhecida é que ali em Lisboa, na Alexandre Plano, existe um prédio que é conhecido por Franjinhas, que tem assim umas coisinhas, parece, tipo, olha para aquilo e parece Franjinhas, e nesse prédio, nesse edifício, havia um restaurante que tinha sido aberto um ano antes, no dia 25 de Abril. Portanto, no dia 25 de Abril de 74, fazia um ano, era o primeiro aniversário. E o dono do restaurante comprou flores para oferecer às senhoras que neste dia fossem almoçar ou jantar ao restaurante. A flor mais comum na altura era o cravo. Não só o vermelho, mas o vermelho era talvez o mais comum. E, portanto, o homem comprou uma quantidade razoável de cravos para oferecer. Esperava que fossem lá muita gente, muitas senhoras. Ao 25 de Abril e o restaurante não abriu. E o dono disse: bem, os cravos vão se estragar. E disse aos empregados: vocês, se quiserem, podem levar cravos para casa, porque hoje não vamos abrir. A revolução estava na rua. Havia uma senhora chamada Celeste, que era empregada de lá, pegou num braçado de cravos, como os outros levaram, vem para a Avenida da Liberdade, começa a descer a Avenida da Liberdade e encontra os militares que estavam ali em viaturas e que estavam já a ser apoiados em força pela população, estavam a oferecer cervejas, sanduíches, tabaco, etc., aos militares que ali estavam. E ela diz: eu não tenho nada para vos oferecer, mas tenho aqui estes escravos. E começou a oferecer os escravos aos soldados. E eles, sentados nas viaturas, como a G3, onde é que eu vou pôr o cravo? Começaram a metê-lo na boca da G3. Esta foi o acontecimento real, passou-se, que mais influência teve nisso. Mas coincidentemente, houve mais 2 situações interessantes. O Salgueiro Maia, quando sai do Terreiro do Paço para ir para o Largo do Cabo, passa no Rocio, e no Rocio havia várias vendeiras de flores. E a flor mais comum que elas estavam a vender era o cravo. E quando passaram os militares do Salgueiro Maia, as próprias vendeiras e outras pessoas que compravam cravos começaram a oferecer
aos soldados do Salgueiro Maia, que também começaram a pôr os escravos nas armas. O dia 25 de abril de 74, era eu não sei se continua, era o dia do turista em Portugal. E, portanto, esperava-se que houvesse muita gente a chegar, turistas, ao aeroporto. E os responsáveis pelo aeroporto tinham comprado cravos para oferecer aos turistas que chegassem. Como o aeroporto foi fechado e não houve desembarque para ninguém, eles disseram, estão aqui os escravos, vão-se estragar, podem nos levar. E começaram as pessoas a levar e a distribuir os escravos. De tal maneira que no dia seguinte, no dia 26, quando se dá a libertação dos presos políticos em Caxias, os familiares e os amigos que lá foram já levaram as flores que levaram para dar aos amigos e aos familiares que estavam a ser libertados, foram os escravos. E, portanto, o cravo impôs-se naturalmente. Foi um acaso feliz, porque é uma imagem, e que, se repararem, é uma imagem que, a partir daí, se começou a usar em todo o mundo, cada vez que há luta por uma sociedade melhor. Sempre que há, nas várias partes do mundo, que começa a haver contestação contra ditaduras ou não sei o quê, lá aparece o cravo vermelho. Já agora só um pequeno pormenor. Na história de Portugal nós temos vários episódios importantes e um deles é a luta contra os castelhanos em 1373, 83, em que há aqui, em Lisboa, esteve cercada e resistiu de uma maneira muito boa e muito importante. A flor, o símbolo dessa resistência do povo de Lisboa em 1983 foi um cravo branco. Nessa altura foi um cravo branco. Portanto, é assim que o cravo aparece. Se tínhamos a noção da babadeira, em traços, não, vamos lá ver, nós estávamos absolutamente convencidos que a população queria isso. Agora, nunca imaginámos que a adesão fosse tão forte e tão imediata. E foi, de facto, uma agradabilíssima surpresa isso ter acontecido. E eu só vos digo o seguinte, eu já vivi aqui o 1º de maio, de 74. É inenarrável, só tendo-o vivido. Foi, de facto, uma festa absolutamente impressionante, mas uma festa genuína, não são aquelas festas que estão anunciadas, não sei o quê, não. Nesse dia, eu há uma imagem que tenho, a certa altura meti-me num carro, com 3 cadetes da Academia Militar, para ir ver as manifestações, e a sensação que eu tenho, havia o movimento de carros, não era tanto como agora, mas naquele dia foi muito grande. Havia poucos semáforos. E a ideia que tenho é que ao entrar ali na Praça do Marquês de Pombal, não havia engarrafamentos. As pessoas fluíam, o trânsito fluía sem engarrafamentos, porque as pessoas respeitavam-se umas às outras. Portanto, foi uma festa absolutamente impressionante, que nos ajudou muito, mas que ultrapassou em muito aquilo que nós estávamos à espera que pudesse acontecer. Ainda para a Ponta Delgada, como é que eu ia? Bem, eu fui no dia 8 de março de 74, recebi a indicação de que embarcava no dia seguinte para a Ponta Delgada, transferido por razões de serviço, compulsivamente, não, assim de um dia para o outro, chamaram lá na minha unidade, há aqui uma ordem do Ministro do Exército que você vai para a Ponta Delgada, mas isto não se faz a um cidadão. Não vou. E o comandante diz-me, mas aqui eu tenho que dar a ordem para ir, como é que é? Até eu vou. Saí da unidade, contactei, portanto, as estruturas do movimento e percebi logo que havia mais 2 transferidos também, era uma célula da informação que eu coordenava, mais 2, um para Angra do Heroísmo e outro para o Funchal.
e que havia um quarto que tinha sido transferido de Lamego para Bragança. Já na altura olhavam para Bragança como uma zona de exílio. Mas enfim, nós reunimos e decidimos que o movimento iria simular o nosso rapto para nos impedir de embarcarmos. E, portanto, fui raptado às 3 da manhã para o hotel. Aliás, não fui bem raptado, porque nós fizemos uma reunião, decidimos que éramos raptados, os marinheiros insistiram que se contactasse o ministro, deixássemos que eles contactassem o ministro da Marinha para tentar impedir a transferência. O ministro da Marinha é contactado às 3 da manhã, dá o alerta aos outros ministros e é decretado o estado de prevenção rigorosa, que é a situação antes do estado de sítio mais rigorosa em termos militares. É decretado prevenção rigorosa nas Forças Armadas. E, portanto, nessa situação, todos os militares têm que ir para os quartéis. O hotel é chamado para a unidade dele, confusão, eu sou alertado, eram 5 da manhã, sou alertado para sair de casa, porque já não ia haver rapto, e eu fui ter com o hotel, já que tu não me foste raptado, estou aqui para me raptar. Eu vivia no Estoril, o hotel vivia em Oeiras, e fiquei escondido nesse dia. Depois decidimos entregar, no fim, há um capitão que tem a incumbência de ir, porque dos 3 há um que não sai de casa a tempo e, portanto, tem pedido no avião e segue para a Angra do Heroísmo. Os outros 2 saímos a tempo de casa, estivemos escondidos, fomos entregues, ficámos presos. Fiquei preso, portanto, fui para a Trafaria, fiquei preso até o dia 15, em que segui efetivamente para a Ponta Delgada. Mas fiquei preso num espírito, posso-vos contar 2 ou 3 pequenos episódios. A prisão era uma prisão militar, a Trafaria, e no segundo dia, depois da primeira noite, nós estávamos os 3, cada um em seu quarto, teoricamente. Porque o que nos foi levado também ficou preso, não nos foi entregado, o Pinto Soares. Estávamos cada um em seu quarto, teoricamente incomunicáveis, mas estávamos sempre juntos, e chega um oficial lá da guarnição, um tenente, perguntar: os capitães, vocês tiveram frio, aquilo em março, ali em cima do rio, tiveram frio, vejam lá se precisam de mais de uma manta, eu arranjo mais uma manta. E eu olhei para ele e disse: vocês estão meio marrasquinhos, não estão? E ele: não estou a perceber. Estão cheios de medo, pá. Esta maneira de nos tratar com esta diferença, mais uma manta, mais não sei o quê. E ele diz-me: nós tratamos bem todos os seus oficiais que vêm para aqui, tá? E eu dou-lhe assim uma palmadinha nas costas e digo: não esteja preocupado. Eu só vim aqui com uma missão: escolher a cama onde o ministro vai dormir quando vier para cá. E ele: não, ouça, ai de si, o ministro não vai demorar muito a vir para aqui. Ai de si, se você não o põe a dormir na cama onde eu estou agora, ouviu? Fica marcada a cama para o ministro. Bem, o ministro, o tipo ficou, e posso-vos dizer o seguinte: depois do 25 de Abril, há um episódio em que o Varela Gomes acabou por ser preso mal e vai lá para a Trafaria, eu vou lá para o libertar, e quando eu chego e se abre a porta, o portão, aparece o oficial de serviço, que era esse tenente. E eu olho para ele: então está bom? E ele: então o ministro, então está lá na sua cama, quer lá ir ver, e de facto eu fui para Ponta Delgada, cheguei no dia seguinte ao 16 de março, de facto, falhado. Tive uma reação, como o professor Eduardo dizia, cambadas incompetentes, faltei lá, só fizer maneiras, mas o que é facto é que, passado pouco tempo, 8 dias depois, chegou o Mel Antunes que me disse: tem calma, continua tudo, e nós preparámos para intervir em Ponta Delgada.
Havia uma hipótese para eu ficar na fotografia, não fiquei. Havia uma hipótese que era a seguinte: o Melo Antunes, quando chegou, disse, além de nós estarmos preparados para assumir o comando em Ponta Delgada, o Melo Antunes disse: olha, que há uma hipótese, admite-se que o Marcelo Caetano tenha mantido o plano que o Salazar tinha de, se houvesse uma tentativa de golpe, fugir para Ponta Delgada e depois chegar aqui e pedir apoio aos aliados. Nós admitimos que o Marcelo mantenha esse plano, portanto temos que estar preparados. Só ponho uma condição: eu vou comandar a guarda de honra ao aeroporto, porque nada me vai dar mais prazer do que telefonar ao hotel e dizer: olha, este já está dentro, não te preocupes mais com ele. Eles aqui resolveram o problema e, portanto, não deixaram fugir o Marcelo Caetano e eu não pude ficar nessa fotografia. Mas, portanto, a minha convicção, eu posso dizer o seguinte: se eu tivesse ido para a Ponta Delgada em janeiro, não teria havido o 25 de abril. Haveria um 25 mais tarde, agora o 25 de abril não teria havido. Porquê? Porque em janeiro nós ainda estávamos numa fase de preparação operacional bastante atrasada. Quando em março eu vou para a Ponta Delgada, a estrutura que nós tínhamos montado já permitiu que eu fosse substituído pelo hotel e continuou, portanto, a estrutura, e foi possível fazermos o 25 de abril como fizemos. Agora, é evidente que assim que atuei lá, impusemos ao almirante comandante militar que aderisse de imediato, ele aderiu, portou-se bem. Não tivemos necessidade de usar a força, mas também vos posso dizer que eu aproveitei a ida de um capitão da Força Aérea à Ponta Delgada, era criptólogo, tenho a especialidade de criptólogo, fiz um texto, portanto, como é que se chama? Não me lembro agora, mas já veio. Fiz um texto que disse a esse capitão: dás ao hotel, para quando o hotel souber que, quando vai ser o 25 de Abril, nós tínhamos, quando vai ser o que vem a ser o 25 de Abril, não fazia ideia quando é que seria, para me mandar um telegrama para a sogra do Melo Antunes, para evitar mais desconfianças, para me mandar este telegrama com este texto em código, era o termo que me faltava, um código, mandar o telegrama para me informar. E no dia 24, perto do meio-dia, a sogra do Melo Antunes recebeu o telegrama que dizia: tia Aurora, segue Estados Unidos da América 25.013.00, um abraço, primo António. Era um indivíduo a dizer que a tia ia de avião para os Estados Unidos no dia 25 às 3 da manhã, que era o que interessava ali, 25.3.00, que era o início. E pronto, e depois do Melo Antunes chegar, aconteceu que eu nesse dia até estava de serviço ao quartel-general e, portanto, tudo mais ficou facilitado. Depois do 25 de Abril. Bem, depois do 25 de Abril, eu cheguei, integrei-me, mas foi complicado. Complicado porque os meus camaradas do MFA não prepararam bem o dia seguinte, na minha opinião. Ficaram, não tinham ambições de poder e pronto, e já fizemos o que tínhamos a fazer e agora o resto não é connosco. E também já escrevi isso, vivi nesse dia várias situações complicadas. Eu cheguei ao posto de comando, que era na Cova da Moura, devo ter chegado lá aí por volta do meio-dia, e a primeira cena é que me aparece um capitão que era do movimento, tinha estado primeiro. Eu chego ao posto de comando e a sensação que tenho é que estou numa guerra que não é a minha. Porque eu conhecia todos os conspiradores,
ali no posto de comando não conhecia a maior parte deles. Ainda para cima só via azuis, como eu costumo dizer, e os verdes eram menos. Os verdes era a cor da farda do Exército. Azuis, marinha e Força Aérea. Ora, quem tinha feito essencialmente o 25 de Abril tinha sido o Exército. Mas eu via mais azuis do que verdes. E mesmo dos verdes, via muitos que eu não conhecia de lado nenhum. E aí eu conhecia-os a todos, os que estavam na conspiração. E comecei a ter que, como eu digo, rapar da espada e a espadeirada para impor. Não vos vou contar muitos pormenores, mas posso-vos dizer que quando o hotel chegou, ao fim do dia, porque foi o dia em que eu tinha ficado a descansar, quando ele chegou, eu já tinha várias queixas de vários capitães de Abril que me diziam: nós servimos como capitão para fazer a operação e a seguir tivemos que ser substituídos por ordem do Espírito e companhia por majores, etc, etc. E o hotel dizia-me: sabes que eu não sou ambicioso, pá. A minha ambição agora é voltar para professor na Academia Militar. Eu digo: mas estás doido, pá. Mas tu achas que fizeste até agora custou alguma coisa? O mais difícil vem aí, pá. Não é? Quer dizer, conquistámos a cidade e agora vamos entregá-la ao rei, novamente, porque não sabemos o que devemos fazer. De facto, depois foi uma luta tremenda, porque nós tínhamos no movimento, que era uma frente muito ampla, tínhamos um grupo devidamente organizado e com um projeto de poder político à volta de poder pessoal, à volta de uma figura que era o General Spínola. E ele tentou isso e, portanto, a nossa luta primeira, e eu assumo que fui a besta negra do General Spínola, a nossa luta primeira foi evitar a chamada democracia musculada, ou democracia quanto baste. E, portanto, teve a evolução que teve, o General Spínola é obrigado a ir-se embora e acelerou bastante o processo. Portanto, a seguir ao 25 de Abril, não foi nada fácil garantir a continuidade do programa do MFA. O Grupo dos Nove. O Grupo dos Nove tem que ver essencialmente com isso. Eu assumo como líder do Grupo dos Nove. Aliás, sou o primeiro subscritor, e não é por acaso, do documento dos Nove. A grande questão que se levanta, e que se levantou na altura, era essa. O MFA e o 25 de Abril tinha várias linhas orientadoras, vários objetivos fundamentais. Era o problema de resolver o problema da guerra, com a descolonização, que eu nunca refiro como descolonização, eu refiro sempre descolonização barra independência, ou independência barra descolonização, porque ninguém dá a independência de barato aos outros. As independências conquistaram-se e, portanto, os nossos países, as antigas colónias portuguesas, conquistaram a sua independência. Nós ajudámos a que fosse mais fácil depois a transmissão do poder. Ajudámos a acelerar a independência, ou a descolonização, como quiserem. Do lado do colonizador, há a descolonização. Do lado do colonizado, há a conquista da independência. Tínhamos, em termos democráticos, o grande farol era eleições livres no espaço de um ano para uma Assembleia Constituinte. E a primeira guerra com o Spínola, ou a guerra principal, é que ele tentou anular essas eleições, fazendo eleições para Presidente da República em outubro de 74, logo, porque dizia, a teoria era: há que juntar a legitimidade democrática à legitimidade revolucionária na pessoa dele, General Spínola, e, portanto, foi essa tentativa, e depois adiava as eleições para uma Assembleia Legislativa, que hoje passou-se a chamar Assembleia da República, para novembro de 1976, portanto, 2 anos e meio depois. Sendo que, em vez da Constituição
feita em resultado de eleições de uma Assembleia Constituinte, ele defendia que os concorrentes a Presidente da República avançassem com um projeto de Constituição e que a eleição seria igualmente um referendo a esses projetos de Constituição. Ora, o nosso compromisso, e por isso mesmo tivemos essa luta contra os Altos Pinos, era eleições livres para uma Assembleia Constituinte. E fizeram-se as eleições e cumprimos no limite o prazo de um ano, foram feitas no dia 25 de abril de 75, com um pormenor bastante interessante. Em outubro de 1973, tinha havido eleições, entre aspas, dentro da ditadura. Nessas eleições, entre aspas, os cadernos eleitorais tinham 1.500.000 eleitores inscritos. Quando se fazem as eleições em 25 de abril de 75, portanto um ano e meio depois dessas ditas eleições entre aspas, os cadernos eleitorais tiveram quase 6 milhões de eleitores inscritos. Ora, se a população era sensivelmente a mesma, o problema é que as mulheres não tinham todas direito a voto, o problema é que havia muita gente que não tinha direito a voto, e portanto, é preciso ter presente o seguinte, é essas eleições do 1.800.000 dos 5.800.000 eleitores inscritos, compareceram à votação 98% dos inscritos. Portanto, não houve chapeladas, foi outra festa. Também, recordando essas eleições com filas enormes para votarem, foi outra festa. E depois a Constituição vai acabar por ser aprovada por 92% dos deputados que foram eleitos nessas eleições. Bom, o que é facto é que dá-se o 11 de março de 75, é uma tentativa falhada, é a última tentativa falhada pelo General Spínola, e isso provoca um acelerar do processo no sentido da esquerda, pelo menos teoricamente. E a certa altura, a grande questão que se coloca é que aquele objetivo de aprovação da Constituição está a ser posto em causa. Há moções e há uma luta muito grande dentro da política. Tinha sido o fazerem-se as eleições para a Assembleia Constituinte já não foi fácil, já houve de um lado e do outro quem preconizasse que não houvesse eleições. À direita, eu lembro-me do Freitas do Amaral do CDS dizer as eleições devem ser adiadas porque não há condições para fazer eleições livres, e lembro-me do lado esquerdista dizerem, isto é uma revolução, não há nada que haver eleições. E portanto, já não foi fácil fazer as eleições para a Assembleia Constituinte, elas são feitas, os resultados surpreenderam muita gente porque não são coincidentes com a perspectiva de poder nas ruas. Portanto, as forças políticas aparentemente pareciam ter mais poder, nomeadamente o PCP, tem uma votação muito pequena relativamente ao PS e ao PPD, na altura ainda, depois é que passou ao PSD. Portanto, isto criou complicações e a certa altura a rua começou, as manifestações e na rua começou a tentar pressionar para que o resultado das eleições fosse nulo, isto é, não se aprovasse a Constituição. E é isso, essencialmente, que provoca a divisão dentro do MFA em 3 tendências. São criados aqueles que ficaram chamados de moderados, que depois era o grupo dos 9, que tem toda a direita atrás dela, tivemos sem peça de consciência. Há os chamados gonçalvistas, que eram
os ligados ao Partido Comunista e aos chamados comunistas, que era a extrema esquerda ligada ao hotel. E nós tivemos uma luta grande por impor, é evidente que eu sou suspeito, defendo a posição que assumi na altura e continuo a assumir, não estou nada arrependido daquilo que fiz, e portanto defendemos a continuação da democracia, da instalação da democracia. Isto vem a culminar no 25 de novembro de 75, em que eu também comandei as operações do lado do Grupo dos 9, que é o grupo que sai vitorioso. Aí já fui eu a comandar, o Ianes ficou na fotografia como tendo sido a comandar meu adjunto, funcionou como meu adjunto. Durante muito tempo não o reconheceu, mais tarde o reconheceu e efetivamente tinha sido adjunto do Vasco Lourenço. O que é facto é que no 25 de novembro acontecem dois fenómenos que são muito importantes. Por um lado, nós evitámos a tentativa à esquerda da criação aqui de situações para se construir um regime do tipo soviético ou um regime do tipo da Albânia, que eram os dois que eram apontados como exemplos. Por outro lado, e para mim foi muito mais importante isso, porque as forças que o tentaram estavam sob a nossa capa, a capa dos 9, nós evitámos que se fizesse aqui um novo 28 de maio, isto é, que se criasse uma nova ditadura de direita. E o resultado é que a Assembleia Constituinte continua a funcionar e vem aprovar por 92% de votos dos deputados, vem aprovar a Constituição, que passou a ser a bandeira, mesmo das forças que no 25 de novembro, na altura do 25 de novembro, estavam contra a continuação dos trabalhos da Assembleia Constituinte. Portanto, uma Constituição que eu considero que é efetivamente a maior das conquistas do 25 de abril. Portanto, depois disso, os partidos, na fase em que estavam quase na fase final de aprovar a Constituição, aceitaram a nossa proposta do Conselho de Evolução de rever o pacto que tinha sido assinado e que era um pacto leonino para os militares, que ponham condições muito fortes de uma Assembleia. A Assembleia do MFA teria o mesmo valor que a Assembleia da República, etc, etc. Foi revisto o pacto e os partidos aceitaram que durante uns anos, até que a Constituição fosse revista, pudesse haver um órgão militar, que era um órgão de soberania, composto por militares, que era o órgão do Conselho de Evolução, que se vem a mostrar absolutamente fundamental para que a democracia se viesse a consolidar em Portugal. Família. Bem, eu posso dizer, eu comecei a conspiração solteiro e casei em plena conspiração. Eu casei no dia 29 de setembro, nós já tínhamos começado, e posso dizer que casei num sábado, vivia no Estoril, e na segunda-feira cheguei à minha casa às 5 da manhã, depois de uma reunião clandestina. E na primeira semana tive 3 reuniões a chegar a casa às 5 da manhã. De maneira que calculam o que é que a minha mulher passou. Não é? Quando eu fui para os Açores, ela era professora do ensino primário, teve as férias da Páscoa e a nossa lua de mel foi em Ponta Delgada quando eu estava lá, mas ela chegou lá e já eu andava em reuniões a preparar a nossa intervenção lá. E também vos posso dizer duas coisas que acho piada. A primeira é que no dia 25 de Abril, ela não sabia que ia acontecer o 25 de Abril, ela esteve lá, eu pedi-lhe contactos lá, te digam alguma coisa para tu me mandares dizer,
fiz uns códigos para ele mandar na carta umas palavras. Bem, não conseguiu saber muita coisa e no dia 25 de Abril nós vivíamos no Estoril, ela era professora em Oeiras, apanhou o comboio a chuviscar e achou estranho que não havia muito movimento. E quando chegou ao colégio, colégio da Alameda, há uma colega dela que estava com uma capa para a chuva, que lhe abre os braços e que diz: ó Vasco, ó Délia, agora é que o Vasco vem. E a minha mulher, que não sabia o que se passava, entretanto, nos últimos dias, o meu telefone ficou inócuo. Não havia telemóveis e o meu telefone, minha casa, foi claramente paralisado pela vida e ficou inócuo. De maneira que quando eu queria falar com a minha mulher, telefonava-lhe para o colégio. E por isso ela, quando a colega me diz: agora é que o Vasco vem, ela perguntou: porquê? Telefonou, foi. Depois também, para vos mostrar, já agora também relacionado com ela, depois do 25 de Abril, portanto, as lutas sindicais começaram em força, ela estava num projeto de ensino especial e numa reunião, a certa altura, ela tem uma intervenção, estavam a discutir problemas lá dos professores, ela tem uma intervenção e a delegada sindical que estava lá diz: ao colega, vê-se mesmo que a colega não faz ideia que houve um 25 de Abril em Portugal. A minha mulher desatou a rir à gargalhada e disse: não faço ideia, passou-me ao lado, não faço a mínima ideia, passou-me ao lado. As colegas que conheciam desataram todas a rir à gargalhada e depois a delegada sindical deve ter mais tarde vir a saber a figura que isto fez. Mas enfim, pronto, eu não sei se tem mais algumas perguntas, por mim. Uma última questão que eu tenho que colocar para si. No início, o Sr. Vasco Lourenço disse que hoje em dia já não vê tantos jovens assim a lutar pelas causas que acreditam. Eu posso dizer que discordo um bocado com a sua afirmação. Porque eu sou uma pessoa que é bastante politizada, que vai bastante das manifestações. E eu vejo que ao longo do tempo que eu vou, cada vez mais manifestações que eu vou, vejo sempre alguém novo lá. Ou acabo por encontrar alguém que nunca foi a uma manifestação e que quis ir. Pronto, porque as nossas condições sociopolíticas neste momento não são as melhores e as pessoas vão-se manifestar na rua, o que é normal. E também vejo cada vez mais jovens da minha idade e um bocadinho mais novos do que eu a ganhar uma consciência política que nunca tinham ganhado. Há pessoas que, mesmo com 15 ou 16 anos de idade, já não conseguem dizer a partir de votar, é que podiam votar. Já têm noção do direito ao voto, já têm noção do que é que existe em Portugal em termos de partidos políticos. O que eu queria lhe perguntar a si é um conselho ou uma maneira de os jovens, assim, entre aspas, acordarem para a vida e começarem a lutar mais pelas causas em que acreditam, para um Portugal melhor. Porque, querendo ou não, estes jovens aqui são o futuro da sociedade portuguesa. Portanto, é isso. Eu fico satisfeito ao ouvi-lo dizer que eu não tenho razão, que vocês estão a lutar por os vossos direitos, os vossos interesses, etc, etc. Temo que seja uma exceção. A sensação que eu tenho é que a sociedade portuguesa está
está muito amorfa. E aqueles que não estão amorfos estão-se, em grande medida, a deixar levar por demagogos, populistas, que não tenho a mínima dúvida em afirmar, se alcançarem o poder, fazem exatamente o contrário daquilo que estão a prometer que farão. Isso é uma posição pessoal que eu tenho em relação a alguns movimentos que, infelizmente, existem e que estão a manipular as pessoas. Espero que, de facto, os jovens sejam capazes de lutar pelos seus verdadeiros interesses e não se deixem manipular. E há uma coisa que eu costumo perguntar sempre que estou com os jovens, eu costumo perguntar, dizer, vocês aceitariam viver num país sem liberdade? Não. É a resposta que eu tenho normalmente. Mas eu alerto-os, cuidado, porque há sempre alguém pronto para tirar a liberdade aos outros, para ficar com ela só para isso. E, infelizmente, nós temos vindo a assistir ao crescimento de algumas forças que, de defesa da liberdade, têm tanto como eu de chinês. Quer dizer, não têm a mínima condição para defenderem a liberdade. Portanto, eu aqui há uns anos, na Associação 25 de Abril, nós organizámos um congresso da democracia. E convidei as várias forças políticas, mas houve uma que eu não convidei. Acho que já desapareceu, mudou de nome, o PNR, que era quem era a força de extrema-direita que existia na altura. E depois eles contestaram e vieram-me pedir satisfações. Porque é que eu não os tinha convidado? Eu disse, então vocês não se declaram contra a democracia. Vocês dizem que são contra a democracia, não estão à espera que eu os convide para um congresso da democracia. Mas não, desculpem. E, portanto, esses já não existem, hoje estão substituídos por outros, que nós, na Associação 25 de Abril, também não convidamos para nada. Portanto, espero que não se deixem levar por demagogos, populistas, que dizem aquilo que nós temos vontade de dizer muitas vezes. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, eu não tenho também a dúvida disto. Se eu afirmar, ou quem está na linha em que eu defendo, o afirmar, está a afirmá-lo conscientemente e com honestidade. E se tiver o poder, é para tentar fazer aquilo que se proclama que é preciso fazer. Não tenho dúvidas de que há neste momento quem faz afirmações de que, se tiver hipótese de ganhar o poder, fará exatamente o contrário daquilo que está a prometer fazer. A história é isto que nos ensina e, portanto, eu gosto de não perder a memória, de manter a memória do que se passa e, portanto, e continuo a dizer, uma má democracia é preferível a uma boa, entre aspas, ditadura. E, portanto, agora deixo de facto este incentivo, apelo, não sei como chamar. Lutem, mas lutem com consciência e procurem perceber o que é que estão a propor, o que é que determinadas forças defendem, etc, etc. Lutem pelos vossos interesses. O futuro é vosso, de facto. O futuro é vosso.
alguns palestrantes têm tido momentos muito simbólicos, muito agradáveis, mas este foi marcante. E fará parte daqueles que ficarão na história desta casa e na história destas 30 palestras que nós temos vindo a realizar. Eu já tenho também muitos anos de 25 de Abril, muitos anos de 1º de Maio, mas pessoalmente tenho que dizer que também tenho aqui um bocadinho de sentimento muito especial por estar consigo, por tê-lo ouvido e por poder ter a oportunidade de trazer estes jovens também esta oportunidade de ouvirmos na primeira pessoa estes testemunhos que tanto nos marcam e ter sentido esta reação espontânea destes jovens que também nós pensamos por vezes que estão aliados de tudo isto. Temos uma lembrança que marcam os 30 anos do IDS e queríamos partilhá-los não só consigo, como com o Dr. António Sousa Duarte. De certa forma também fez aqui uma introdução, uma mini palestra, mas que foi também muito significativa e vamos deixar aqui o convite para que nos venha falar também um destes dias, porque ficou aqui uma sementinha, foi ou não foi? Pode. Portanto, fica aqui o rap. Ouça. Foi ou não foi?